Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tia Aline está aqui morrendo de saudades de vocês, tá? Doidinha que chega sexta-feira para o nosso encontro. Amores, prestem atenção. Nós já começamos a falar sobre os vegetais, né? Hoje nós vamos falar sobre as partes do vegetal. Então, olha só, os vegetais, eles são formados por diversas partes e cada parte tem a sua função, tá? Então, hoje nós vamos estudar sobre essas partes do vegetal e as suas funções, tá bem, amores? Estejam com o livro de ciências aberto na página 56 para acompanhar este vídeo, tá? Então, vamos começar? Você sabe quais são as partes de uma planta? E a função de cada uma delas? Amores, vocês já conhecem as partes de uma planta? Sabem as funções de cada uma delas? Então, vamos começar. A maioria das plantas que conhecemos possui raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Cada uma dessas partes exerce uma função. Prestem atenção. A maioria das plantas. Então, não são todas elas que vão ter todas essas partes. Tem plantas que não têm flores, tem plantas que não têm frutos. Então, nós temos que observar isso também, tá? Mas a maioria delas contém todas essas partes. Olha só, analisando essa imagem, é uma goiabeira. A goiabeira, amores, para quem não sabe, é uma árvore, né, que dá goiabas. Então, ela é um pé de goiaba, tá? Então, olha só, aqui nós temos todas as partes de uma planta. Olha só, a raiz ela fica abaixo do solo, tá vendo? Então, nas maiorias das plantas, nós não conseguimos enxergar a raiz. Tem algumas árvores que tem a raiz muito grande, né? Ela chega a passar, a ficar sob o solo. Então, pode ser que a gente consiga enxergar a raiz de determinadas árvores. Mas, na maioria dos casos, né? Nós não conseguimos enxergar a raiz, porque ela fica abaixo do solo, ok? Nós temos também o caule, né, que é essa parte aqui, os frutos, que são esses pontos amarelos, as folhas, né, que são verdinhas, e as flores, que são esses pontos mais clarinhos, tá bom, amores? Então, nós temos essas cinco partes de um vegetal, de uma planta. As flores, as folhas, os frutos, o caule e a raiz, tá bem? Agora nós vamos entender um pouquinho a função de cada uma delas, tá? A raiz prende a planta no solo. Então, a raiz, amores, é uma estrutura que é assim primordial, muito importante em um vegetal, em uma planta. Por quê? É a raiz que vai prender aquela planta no solo, é a raiz que vai sustentar ela no solo, tá? É por ela que a planta absorve do solo a água e os minerais de que necessita para se desenvolver. Então, prestem atenção aqui nessa imagem. Estão observando a raiz da planta? Aqui ela está absorvendo os minerais e a água. Então, ela está absorvendo aqui para levar, né, esses minerais e a água para todas as partes da planta, ok? Show de bola. Vamos agora para o caule. O caule conduz os nutrientes, né, a seiva, para todas as partes da planta, inclusive a raiz, e sustenta os ramos, as folhas e as flores. Prestem atenção, amores, qual que é a principal função do caule? É conduzir, ele é um condutor, porque ele conduz os nutrientes para todas as partes da planta. Então, é ele que vai levar os nutrientes para as folhas, para as flores, para a própria raiz, para os frutos,
tá? Então, ele é o condutor, ele conduz os nutrientes para todas as partes da planta, tá? Além disso, ele sustenta os ramos, as folhas e as flores. Então, ele ajuda também a sustentar a planta, né? Beleza, agora vamos então para a folha. A folha tem como principal função produzir alimento para a planta. Então, a folha, amores, elas vão ser responsáveis em produzir alimento para a planta. Então, as folhas, elas produzem alimentos para a planta, tá? Então, produz esses alimentos. Nós vimos nas aulas anteriores que as plantas, elas necessitam de alimentos, né? Assim como todos os seres vivos. Então, quem produz esses alimentos são as folhas, ok? A flor, ela é responsável pela reprodução, isto é, por dar origem a novas plantas. É a partir das flores que se formam os frutos. Amores, então prestem atenção. A flor, ela é responsável pela reprodução. O que é reprodução? A reprodução é aquilo que dá origem a novas plantas, tá? Então, a flor é responsável pela reprodução das plantas. É a partir das flores que se formam os frutos. Então, eu tenho ali uma florzinha. Essa flor vai gerar o quê? Os frutos, tá? Observem aqui, ó, a flor de uma goiabeira vista em corte. Então, aqui ela está cortada, tá? Então, nós podemos observar aqui, ó, as sementes, tá vendo? Aqui nós temos as sementes e a formação do fruto a partir da flor vista em um corte. Então, essa flor aqui, ela está sendo transformada em quê? Em um fruto, tá? Então, é a partir das flores que nós temos a reprodução das plantas. Já o fruto, ele abriga e protege as sementes. Então, o fruto, ele vai dar o quê? Abrigo e proteção para as sementes, que darão origem a novas plantas. Então, se a gente pega uma semente de uma planta, nós, né, colocamos ela em um solo que seja fértil e bem cuidado, bem tratado, essa semente ela vai dar origem a novas plantas, tá bem? Existem plantas que não possuem todas essas partes. Já falei com vocês, nem todas as plantas têm todas as partes, tá? Mas nem por isso deixam de realizar todas as funções necessárias à sua sobrevivência. Mesmo que uma plantinha não tenha todas aquelas partes que nós vimos lá em cima, mesmo assim elas vão exercer todas as funções necessárias para a sua sobrevivência, tá? De uma outra maneira, ok? Por exemplo, a samambaia não possui flores, mas se reproduz. Nós vimos acima que a flor é responsável pela reprodução, não é? Neste caso, a samambaia ela não tem flor, mas ela vai se reproduzir. Como assim? Como que ela vai se reproduzir? A reprodução ela vai acontecer por meio de esporos, que são pequenas estruturas encontradas nos pontos escuros presentes na parte de baixo de suas folhas. Então, na parte de baixo das folhas da samambaia, nós podemos observar o que? Os esporos, que são esses pontos escuros aqui. Então, são através desses esporos que a samambaia vai se reproduzir, ou seja, que ela vai dar origem a uma nova planta, tá? Aqui, amores, ó, a goiaba é um fruto da goiabeira e suas sementes. A goiabeira, né, que é a árvore que dá goiaba, Então, olha só, a goiaba, ela tem sementes, ela tem todas as partes de uma planta. Então, ela também tem flores, então ela se reproduz e ela tem sementes também. Tá joia? Então, nem todas as plantas vão ter todas as partes, mas elas mesmo assim vão exercer todas as funções. Tá joia, meus amores?
Então, aqui, né, finalizamos as partes de um vegetal na página 57. Na página 58 e 59, vocês farão as atividades, tá bem, meus amores? Então, por hoje é só. Então, hoje nós vimos as partes de um vegetal, tá? Beijo, beijo e até sexta-feira na nossa aula online. Aguardo todos vocês na plataforma Plural, sexta-feira, às 16 horas. Conto com a participação de vocês, hein, amores? Eu tenho sentido falta de alguns alunos. Então, por gentileza, fiquem aí atentos, tá? E nós vamos dar continuidade, então, nessa unidade de vegetais, tá bem? Lembrando que vegetais é a mesma coisa que plantas, tá? Fiquem com Deus, tenham uma semana excelente, que seja uma semana abençoada e muito produtiva. Beijo, beijos e até mais. Fiquem com Deus.